Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós fizemos pelo Zoom uma aula sobre o livro de língua portuguesa, tá? Esse aqui, que eu mandei para casa semana passada. Nós trabalhamos a página 16, 17, 18 e 19. Eu vou ler para vocês, vou explicar as atividades e vocês vão copiar aí no livro de vocês as respostas das perguntas, ok? Vamos lá. A página 16 e a 17 é o texto que a gente vai precisar para responder as questões da página 18 e da página 19. Eu vou começar a leitura, prestem atenção, já acompanhem o vídeo com o livro, para que vocês não se percam e já consigam responder as perguntinhas sem precisar ficar voltando, tá? Vamos lá. O texto se chama Os Sete Corvos. Parte 1. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e por último teve uma filha. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo. Mas os outros 6 foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar a água e estavam todos com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim, lá ficaram de pé, como tolos, olhando um para o outro sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que fazia os jovens demorarem tanto. Certamente, pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Mas depois de esperar bastante e os filhos não retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos. Mal havia esbravejado seu desejo quando ouviu um crocitar sobre a sua cabeça. E olhando para cima, avistou 7 corvos pretos, voando e revoando em círculos. O pai, embora arrependido ao ver o seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito, e se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Por um longo tempo, ela não soube que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles na sua presença. Mas um dia, por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam, ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então a menina muito sofreu. Correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tivera irmãos e o que acontecera com eles. Aí os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas explicaram ter sido a vontade dos céus e que o seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois de saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. E não mais teve descanso e nem paz, até que por fim um dia fugiu, partindo mundo afora ao encontro dos irmãos para libertá-los onde quer que pudessem estar e custasse o que custasse. Tá? Esse é o texto das páginas 16 e 17. Agora vamos para as páginas 18 e 19. Primeira perguntinha, vocês não vão escrever no livro, tá? Se a gente estivesse na sala, nós íamos trocar ideias sobre ela. Número 2. Quem são as personagens da primeira parte da história? Quem são os personagens do comecinho do texto, que são o pai, os 7 irmãos e a menina? E as pessoas que falavam dos irmãos que haviam sumido, haviam se transformado em corvos. Então são o pai, os 7 irmãos, a menina e as pessoas que falavam deles. Número 3.
Copie o trecho que descreve como era a menina logo que nasceu. Lá na página 16, no primeiro parágrafo, vai estar escrito assim: embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda, que todos julgaram que não fosse viver. Então, esse pedacinho vocês vão colocar aqui no número 3. Com o passar do tempo, como ela se tornou? Essa está aqui na página 17. Com o passar do tempo, logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Esse trecho está aqui pertinho desse quadradinho verde, onde está escrito crocitar. Questão 4. No conto Os Sete Corvos, a história começa assim: havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e por último teve uma filha. Letra A. Não é possível saber a data exata em que a história aconteceu. Se fosse possível, faria alguma diferença para o sentido da história? Então, se a gente soubesse certinho as datas de nascimento das crianças, ia mudar alguma coisa na história? Não ia. Ia continuar, ao decorrer da história seria o mesmo, ok? Letra B. Veja a seguir algumas possibilidades de se iniciar uma história. Marque com um X as alternativas com expressões que poderiam ser usadas para dar início aos contos, como esse no lugar de havia certa vez. Então nós temos ali era uma vez, que a gente já ouviu em muitos contos. Na época dos reis e rainhas também pode ser um início. No ano de 1378 aconteceu o quê? Talvez, mas eu não colocaria. Há muitos e muitos anos, sim. Ontem, dia 23 de março, não. Número 5. De acordo com o texto, o que aconteceu para que o pai ficasse com raiva dos 7 filhos? Na página 17, logo no comecinho, fala que o pai ficou muito bravo porque achou que as crianças tinham se distraído. Ok? Número 6. Foi o desejo do pai que desencadeou um acontecimento mágico. Que acontecimento foi esse? O pai desejou que as crianças virassem corvos. Número 7. A menina cresceu sabendo que tinha irmãos? Não, ela ficou sabendo por outras pessoas, mas os pais não contaram que ela tinha irmãos, então não. 8. O que a menina fez quando descobriu o que tinha acontecido com os irmãos? Então, ela ficou muito triste, achando que fosse culpa dela. 9. Releia o trecho a seguir, que narra como a menina ficou após saber a verdade sobre o que havia acontecido com os irmãos. Mas a menininha, depois de saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. Qual é o efeito do sentido provocado pela repetição da palavra sofria? Significa que o sofrimento dela era muito grande. 10. Quem narra os acontecimentos de uma história se chama narrador. No conto que você leu, o narrador participa dos acontecimentos? Então, aqui na historinha dos corvos, o narrador está participando ou ele está só contando a história? Está contando a história. Bom, hoje nós fizemos a 18 a 19 juntos. Vocês vão fazer para entregar para mim semana que vem a página 20 e 21 do livro de português e as páginas 12 e 13 do livro de matemática, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Tenham um bom fim de semana e uma boa Páscoa. Um abraço.